Oi, gente, tudo bem? Quero pedir para vocês deixarem um like, compartilhar, se inscrever no canal, comenta e vamos me ajudar aí, gente. Compartilha esse vídeo. E o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha história, sobre quem é a Amanda. E é muita coisa, né? Então eu vou ver aqui por onde eu vou começar. Eu vou começar que eu sou de Vitória da Conquista, nasci em Vitória da Conquista. Morei na casa da minha avó com meus pais. Logo depois fomos para um sítio e lá eu cresci, né? Estudei, tenho vários irmãos, tenho 4 irmãs e um irmão. Já me embolei toda aqui. Somos 5 irmãos, um menino mais novo e 4 meninas. Eu sou a filha mais velha. Fomos criados lá na roça, estudamos por lá, depois vim morar em Conquista. Morei um tempo na casa da minha avó paterna, 1 ano. Depois voltei para a roça e estudei até o 1º ano. Depois comecei a trabalhar em uma loja de roupas. Minha mãe ganhou uma casa aqui do governo em Vitória da Conquista. Eu vim morar nessa casa. E aí tive meu primeiro trabalho em uma loja de roupa. Depois saí dessa loja de roupa e fui trabalhar como babá. Nesse meio tempo eu engravidei do meu primeiro filho. Eu tinha 19 anos, se eu não me engano. Tinha 19 anos. E foi tudo muito complicado, tudo muito conturbado, né? Depois tive uma gravidez muito difícil, né? Apesar de ter o apoio dos meus pais. Mas foi muito difícil porque eu não queria. E foi aquela coisa assim de descaração de adolescência, né? Não vou dizer que é coisa de adolescente, porque não é coisa de adolescente engravidar. Descaração mesmo. Então, eu tive meu filho, Thomas. Meu pai colocou o nome dele, né? Thomas. Era pra ser Tomás. Mas aí eu não gostava do Tomás. Fui e coloquei Thomas. Depois de 2 meses, depois de 1 mês, minha mãe contou pro pai do Thomas que o filho era dele. Quem sabe em outro vídeo eu conto tudo isso, né? Aí ele veio até mim, me chamou para registrar a criança. Nós fomos, registramos. Como eu falei, era coisa... Eu não tinha um relacionamento sério com ele. Simplesmente foi um dia, uma relação. E eu engravidei. E passei a minha gravidez toda e não contei pra ele. Ele chegou até mim e perguntou se o filho era dele. Eu falei que não. Pelo fato de eu não querer aceitar aquela gravidez e não aceitar aquela situação. Então eu era jovem, acabei fazendo isso. Até hoje não sei porquê. E aí vamos lá, continuando. E aí a gente registrou Thomas. O nome dele ficou Thomas Anderson, porque o pai dele se chamava Anderson. Convivi. Aí o pai dele me chamou pra morar com ele. Eu não queria, porque, como eu falei, eu era uma menina que eu não queria ter filhos, não queria ter família, né? Tudo, né? Ao contrário do que eu sou hoje. Eu vou chegar lá. E aí, eu fui morar com ele, morei com ele alguns meses. Foi uma experiência, como eu vou dizer, que não foi boa. Não foi boa. Foram poucos meses de convivência, né? Eu acredito que não foram 8 meses, 9 meses. Não sei ao certo. Eu sei que eu fui morar com ele. O meu filho tinha 2 meses, né? O Thomas tinha 2 meses. E aí, quando Thomas tinha 1 ano e pouco, eu fui embora da casa dele. E logo depois ele faleceu. 15 dias após eu ter saído da casa dele e decidido me separar. Então foi tudo muito conturbado, né? E ali, agora, né, gente? E ali eu fiquei assim, sem chão, sabe? Que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Thomas tinha acabado de começar a falar pai, mãe, tinha 1 ano e pouco. Então foi muito difícil pra mim aceitar aquilo ali, que a gente pensa que acontece com outras pessoas, mas não com a gente. Ali logo depois eu comecei a orar e falar com Deus que eu queria conhecer a praia. Que eu queria conhecer a praia não, que eu queria muito ir na praia. Eu já conheci a praia, tá, gente?
que eu queria muito ir na praia. E aí eu conheci essa pessoa e ele queria namorar comigo, mas eu não queria namorar sério, né? Minha cabeça tava maluca, eu tava meio assim, sabe? Sem acreditar em tudo aquilo que tava acontecendo na minha vida. E então, ele me chamou pra ir lá pra cidade que ele morava. Mora ainda, não sei, não tenho mais contato, né? Tem muito tempo isso. Em Ilhéus. E ali eu fui pra Ilhéus com o Thomas. E muito triste por tudo que tinha acontecido, né? Aí fui pra igreja, que eu sempre tive uma fé em Deus muito grande. E aí fui pra igreja, chorei muito, fiquei muito triste, né? Por tudo aquilo que tinha acontecido comigo. E eu com um filho pequeno, e nunca queria ter filho, e aquela coisa toda. E aí fui pra igreja. Na igreja, uma pastora falou pra mim que o diabo, ele queria tirar a minha vida. E ali, eu fiquei muito triste com aquela palavra. Mas eu falei, então eu não vou permitir que isso aconteça, não vou dar lugar ao diabo, né? Aí o que eu fiz? Quando eu voltei para a Conquista, né? Como eu disse, eu não queria nada sério com esse rapaz, né? Mas ele me convidou para ir pra praia, eu fui. E nós dois não demos certo. Foi só mesmo coisa rápida, assim, de nem um mês não foi. Aí voltei para a Conquista. Aqui eu me afastei de amizades. Comecei para a igreja, comecei a orar, buscar a Deus. E como eu tinha uma dependência emocional muito grande, né? Logo me envolvi em outro relacionamento e logo engravidei novamente também, e estudo indo pra igreja, tá? E aí, quando eu tive uma discussão e me separei, eu descobri que eu tava grávida, né? E aí tentamos voltar, mas não deu certo mais. Aí foi mais uma gravidez triste, né? Mais uma gravidez triste. Só que a diferença dessa gravidez, gente, é que eu amei meu filho desde o meu ventre e aceitei ele, né? E a minha outra gravidez não, foi triste, assim, de eu não querer ter filho, de eu não aceitar. E já essa segunda gravidez eu aceitei, eu amei ele desde o ventre. Não que eu não ame o meu filho mais velho, eu amo ele, mas naquela época eu tinha uma cabeça diferente. Então foi bem mais difícil. E aí, gente, eu ainda convivi com o pai desse meu filho mais novo, mas nós não conseguimos ter uma relação normal, construir um lar, uma família, não conseguimos. E aí tive meu filho, morei na casa de minha avó paterna, grávida do meu filho mais novo, né? Morei na casa de minha avó me ajudou muito, morei na casa dela alguns meses. Quando eu já tava com a barriga grande, eu fui pra casa da minha mãe, aí eu comecei a vender brigadeiro, fiquei. Aí depois eu tive o Noah, né? Passei muita dificuldade, sabe? Passei um período assim de dificuldade. Aí fiquei morando sozinha com os meus filhos e querendo, né, ainda construir uma família com o pai do meu filho. Mas nunca dava certo, nunca dava certo, nunca dava certo. E fiquei por anos vivendo em um relacionamento totalmente errado, acreditando que nós iríamos construir uma família. Até que, passados-se quase 4 anos, quase 4 anos ou 4 anos? Passados-se quase 4 anos, nesse meio período eu entrei em depressão, eu quis tirar minha vida, eu não via sentido na minha vida, eu com 2 filhos pequenos e sem ver nenhuma saída, e indo pra igreja, tá, gente? Mas não via mudança na minha vida, né? Nada na minha vida ia pra frente, e minha vida rodando em círculos, e eu nunca consegui alcançar. Nesse período aí, eu já queria uma família. Depois que eu engravidei de Noah, acendeu uma luz na minha mente de que eu precisava ter uma família, eu precisava ter um companheiro. Eu não conseguiria vencer nessa vida sozinha, né? E aí, eu passei por tudo isso. Até que, quando foi no final do ano de 2021,
E deixa eu ver, nós estamos no final de 2023 já, né? Foi no final de 2022, se eu não me engano. Final de 2022 que eu orei, falei pra Deus, né? Falei, Deus, eu não aceito viver mais um ano da mesma maneira. Eu acredito que foi 2022, final de 2022. Eu falei, Deus, nisso eu já tinha me batizado, eu ia sempre pra igreja, mas eu não tinha a mente que eu tenho hoje, né? Eu não tô conseguindo explicar aqui direito, mas eu vou conseguir explicar mais pra frente. Então eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não aceito mais a minha vida como ela está. Eu não aceito mais a minha vida girando em círculos. Eu não aceito mais não chegar a lugar nenhum. Eu não aceito mais viver isso que eu tô vivendo. E ali, quando foi no final do ano quando foi no começo do ano de 2023 agora, eu comecei uma conexão com Deus muito forte, né? Tudo depois dessa oração. E eu também sempre vi o agir de Deus na minha vida. Deus sempre falou comigo, né? Quem acredita, né, vai entender o que eu tô dizendo. E eu respeito, gente, pessoas de outra religião, tá? Eu sou evangélica, eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Hoje eu sou membro da Assembleia de Deus. E vamos lá. E aí, nesse tempo, eu comecei a orar, né? E comecei a ver vídeos, mudança de vida, mudança de mente, como mudar minha vida. Aí fui vendo vídeo, fui fazendo oração. E aquilo ali foi mudando minha mente. Eu comecei a abrir minha mente de forma sobrenatural. Mas tudo começou nessa oração que eu fiz. Deus, eu não aceito mais a minha vida da mesma forma. Eu não aceito mais minha vida rodando em círculos. E eu não aceito um ano da mesma forma mais. E aí, gente, eu comecei a escutar Joyce Meyer. Eu comecei a seguir Paulo Vieira. Eu comecei a assistir Thiago Brunet. Bispo Bruno Leonardo. Também teve uma tia minha, Juliana, que ela me falou algo que foi assim: quando você vê que algo está se repetindo muitas vezes na sua vida, preste atenção naquilo. Aquilo ficou na minha mente. E teve também uma pregação de Joyce Meyer falando que a gente precisa passar no teste. Enquanto a gente não passa naquele teste, a gente não sai daquele lugar. Não é essa a palavra que eu gostaria de usar, não. Mas é mais ou menos isso. É como se quando você passa do teste, você passa para um próximo nível. E ali foi onde eu parei e falei, não, isso está se repetindo muito na minha vida. Essa questão dos relacionamentos não darem certo e de estar rodando em círculos e não chegar a lugar nenhum. E aí foi onde eu falei para Deus, né, e tal. Aí, gente, quando foi no começo de 2023, eu já tava muito bem, sabe, comigo mesma. Eu vi um vídeo também da Camila Vieira, onde ela falava sobre identidade. Onde ela teve um desafio de 21 dias, da gente saber quem a gente é em Deus e fazer umas afirmações, né? Eu sou amada, eu sou semelhança de Deus. E lia todo dia um salmo que diz: antes que o Senhor me formasse no ventre, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Agora eu não estou me lembrando o número do salmo, mas é mais ou menos isso. E aí eu li esse salmo durante 21 dias e fiz essas afirmações durante 21 dias. Foi transformador, porque aí eu vim descobrir quem eu era, eu comecei a me olhar com outros olhos. E a minha vida começou a mudar. E aí eu assistindo Joyce Meyer falando para desfrutar da vida. E as pregações dela sempre falam sobre as pregações de Joyce, elas são pregações de você colocar em prática. E eu comecei a colocar em prática. Comecei a declarar com a minha boca e fui vendo algumas coisas também sobre lei da atração, sobre positividade. Fiz uma constelação familiar que foi também, gente, a constelação familiar foi um dos com Laisla, né?
Foi maravilhoso a constelação familiar, pra mim também. Então, assim, quando eu orei, eu quero que vocês entendam isso aqui, prestem atenção nisso aqui. Quando eu orei e falei pra Deus, eu não aceito mais a minha vida como está. Eu não aceito mais um ano da mesma forma. Eu não aceito mais girar no mesmo círculo. Ali Deus, ele me ouviu. E Deus, ele foi usando ferramentas, né? Conheci a Joyce pelo YouTube, Paulo Vieira. Fui em uma palestra também de pais e filhos, onde eu entendi muita coisa também. De por que tinha acontecido tudo aquilo comigo. Porque tudo começa na infância, né, gente? Com a nossa criação. Então, eu também não tive um espelho de pai e mãe, de uma família assim bem estruturada. Não, ao contrário. Mas hoje, depois da constelação familiar, eu entendo que o principal eles me deram, que foi a vida. Então agora o que conta não é o que aconteceu comigo na infância, é o que eu vou fazer com a vida que eles me deram. E tenho que honrar a eles, né? E é o que eu tô fazendo com a minha vida. E hoje eu vejo o quão importante é o que eu vou fazer hoje na infância com os meus filhos. Que o que eu fazer na infância agora com os meus filhos, eles vão ter como espelho para a vida deles, né? Então eles não vão passar por coisas que eu passei, porque eles vão ter uma base boa, entendeu? Então, gente, aí eu fiz a constelação familiar, e aí minha vida foi mudando, minha cabeça foi mudando, minha cabeça foi mudando. E aí eu trabalhando, né? Ia para um trabalho, ia para o outro. Aí consegui de uma vez por todas me desvincular do relacionamento com o pai do meu filho e olhar para minha vida. E olhar para minha vida e fiz essa constelação familiar, tirei o olho de meu pai, mas minha mãe também. E olhei para mim, olhei para minha vida, olhei para meus filhos e falei: agora eu vou para a vida, agora eu vou viver. E aí, gente, aqui vem a parte boa, né? Aí o ano de 2023 começou com tudo, né? Eu comecei a aproveitar minha vida extremamente. Aí sim a igreja ela fez sentido para mim. Porque a gente já tem que ser cheio de Deus. A gente tem que ter uma conexão com Deus. Não é só ir para a igreja para se conectar com Deus. Não é só ir para a igreja para orar. Não é só ir para a igreja para ler a Bíblia. Então você já tem que ser cheio. Você tem que chegar já cheio, transbordar. Então aí eu falo que hoje a igreja para mim ela faz sentido. Porque é onde eu posso falar sobre meu conhecimento com Deus. Conhecer mais pessoas. Entender mais sobre Deus. Ouvir a palavra. Né? Porque às vezes você tá vazio, vive uma vida vazia e quer ir para a igreja e quer que sua vida seja transformada. Mas você tem que buscar Deus no seu íntimo, dentro da sua casa. Entende, gente? Então por isso que eu acredito que minha vida não mudava, mesmo eu indo para a igreja. Porque eu tinha uma vida vazia. Eu achava que se eu me casasse com o pai do meu filho e fosse morar com ele e a gente construísse uma família, minha vida ia mudar, né? Mas eu percebi que Deus é a base, né? A palavra diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. O que estava em primeiro lugar na minha vida era a vontade de ter uma família, aquela loucura que não me levou a lugar nenhum. E é isso, mais ou menos isso. Falei bastante, gente. Mas aí esse ano de 2023 está sendo um ano incrível, gente. Minha vida mudou drasticamente, sabe? Minha vida mudou, assim, pro extremo. Hoje eu sou uma pessoa super feliz, super positiva, super alegre. Hoje eu sou uma pessoa que aproveita a vida de forma abundante, sabe? Hoje, gente, se eu tô gravando esse vídeo aqui, pra mim já é motivo de alegria, sabe? Já é motivo de alegria eu estar gravando esse vídeo. Se eu vou tomar um sorvete com os meus filhos, é motivo de alegria. Se eu for no shopping, é motivo de alegria. Eu celebro a minha vida em tudo, sabe? Agora mesmo eu voltei a vender brigadeiros, por motivos que eu vou me mudar. Eu falei nos outros vídeos aí. E pra mim é motivo de alegria, eu faço meus brigadeiros, eu ir vender, sabe? Então, tem muita coisa boa vindo pra minha vida. E o que eu quero deixar pra você aqui hoje, para que você entenda com tudo isso que eu falei. A oração verdadeira, sincera, com fé, é o que vai mudar a sua vida. Vai ser o
pontapé inicial. Através dessa oração que você fala para Deus o que você quer e o que você está precisando, Ele vai usar pessoas, vai usar ferramentas, assim como Ele usou comigo, né? Me mostrando ministrações, fiz a constelação familiar, dentre outras coisas. Então a chave de tudo primeiro é a oração. O que você está precisando? O que você quer que mude na sua vida? Fala para Deus no seu secreto e não duvida. Não duvida, tá, gente? E esse foi o vídeo de hoje, né? Depois eu vou estar falando um pouco mais, né? Fazer um vídeo melhor para vocês. Mas esse vídeo foi só para vocês conhecerem um pouco de mim, saberem um pouco da minha história. E é isso, eu sou uma nova Amanda, eu sou uma Amanda feliz, eu sou uma Amanda rica, abençoada, com 2 filhos lindos, que tem o melhor da vida para viver. E vou estar aqui gravando vídeo para vocês de tudo de bom que está acontecendo na minha vida. E muita coisa boa está por vir, tá bom? Um beijo grande para vocês, compartilhem esse vídeo, curtam, comenta, tá bom? Se inscreve no canal e fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.